Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos à nossa aula introdutória da temática de imunologia. Essa temática de imunologia ela tem um destino, né? Ela tem um propósito, que é correlacionar com a prática clínica da nutrição, tá bom? E esse objetivo, além de ser extremamente honroso, né? Ele tem como critério, então, correlacionar sempre com os achados mais recentes possíveis, né, que a gente conseguir ter acesso, dentro dessa linha de pesquisa imunologia e nutrição, nutrigenômica, enfim, essa perspectiva aí. Você vai perceber que frequentemente eu busco estabelecer correlações entre o sistema imunológico, os padrões de resposta desse sistema e o modo, né, como você poderá atuar quando você for um nutricionista clínico, enfim. Caso você esteja assistindo esse vídeo e não seja estudante de nutrição, também não tem problema. Eu vou explicar os conceitos de imunologia de um modo, né, importante para toda a área da saúde. É que as aplicações práticas eu vou focar na área da nutrição. Tá? Vou trazer artigos sempre relacionado com a área da nutrição. Né? Mas não inviabiliza qualquer estudante da área da saúde de estar aprendendo, tá bom? É muito importante que você compreenda, então, que inicialmente eu vou trazer um pouquinho da introdução, eu vou estar sempre estabelecendo essas correlações com a prática clínica que eu comentei e vamos dar um panorama geral, tá? Sobre o sistema imunológico, principalmente sobre os dois tipos aí, né? Sistema imunológico inato e o sistema imunológico adquirido ou adaptado, ou também chamado de específico. E todo esse caminho a gente vai estar discutindo com bastante calma, bastante tranquilidade, para que você possa, assim, desenvolver um conhecimento bem sólido no que diz respeito à imunologia, tá bom? O meu nome é Victor, eu sou doutor em Ciências da Saúde, pós-doutor também em Ciências da Saúde nessa área, né? E é um prazer estar com você, né? Eu espero que você aproveite e desfrute do nosso encontro, né? Depois do contexto das aulas todas, eu espero que você aproveite e desfrute bastante, vai ser um grande prazer para mim compartilhar com você. E caso você precise, queira tirar alguma dúvida, me mande um e-mail, né? Não hesite em me mandar um e-mail para a gente conversar, para a gente conseguir interagir aí, tá bom? Então, numa perspectiva histórica, né, é importante compreender que a imunologia, ela data, né, o início dos estudos dela datam antes mesmo, tá? No século V a.C. Acredita-se, né, que os chineses eles tinham o costume de aspirar, né? Então eles inalavam o pó de algumas feridas, né? Principalmente feridas já em processo de cicatrização, para induzir aí, né, uma certa resistência, né, para acabar contraindo uma futura doença semelhante a essa ferida que eles inalavam, né? Algo muito semelhante, né, foi observado então por Tucídides, né, que foi um grande filósofo que viveu no período 5 a.C. Entretanto, você vai ter o termo, né, imunidade, imunologia, né, sistema imunológico, derivado, né, de uma condição que os senadores da Grécia Antiga eles possuíam. Né? Os senadores da Grécia Antiga, meu caro amigo, minha cara amiga, eles possuíam uma condição na qual o Estado provinha a eles uma imunidade diante das atitudes que eles pudessem cometer durante o período que eles fossem senadores. Né? Isso é um fato bem interessante. E daí é que vem imunologia. Né? É uma defesa contra, vamos dizer assim, situações adversas. Né? Então, imunologia, ela provém desta origem, né? Imunitas, que é uma defesa a situações adversas. Lá no final do século XVIII, né, o Edward Jenner, ele tinha um filho, muito interessante essa história, essa aqui vale a pena você prestar atenção, né? Edward Jenner tinha um filho de 8 anos, né? E ele também gostava muito de estudar questões relacionadas à área médica, né? E naquele período a varíola matava absurdamente, né? A varíola era uma doença que matava muito durante esse período do século XVIII. E Edward Jenner ele resolveu inocular no filho dele fragmentos da vacínia, né, que é a varíola bovina.
E esses fragmentos, devidamente, ele fez um processo, né, de formação de uma substância, ele inoculou no filho dele e, posteriormente, ele apresentou o filho dele à varíola humana. E o filho dele não desenvolveu a doença. Foi assim, né, que, de certa forma, eu estou facilitando bastante essa explicação para você, né, pessoal? Foi uma coisa um pouco mais detalhada, né? Teve um pouquinho mais aí de complexidade, mas a ideia principal, né, é essa. Então foi dessa forma, assim, basicamente, que iniciou-se os estudos a respeito da vacina, principalmente contra a varíola, né? Depois teve a descoberta do microscópio, onde você conseguia identificar seres microscópicos, evidentemente, né? E hoje em dia a gente tem uma imunologia extremamente forte, né? Uma imunologia na qual é pautada em avanços tecnológicos de fato, onde se desenvolvem anticorpos monoclonais que são extremamente específicos para determinadas regiões de determinados micro-organismos, fazendo com que haja uma resposta imunológica altamente eficaz, né, pessoal? Temos técnicas de cultivo celular, que basicamente você consegue remover um tecido de um determinado indivíduo, né, e cultivar esse tecido fora do indivíduo e sujeitar esse tecido a diversas condições e observar o comportamento, né, diante dessas condições. Enfim, a imunologia hoje, assim como a biologia molecular, é uma ciência extremamente forte, né, extremamente pautada em critérios, e tudo isso a gente acaba estudando de certa forma, né, pessoal? É importante, então, você compreender, já nesse momento, né, alguns aspectos muito importantes que devem ser levados em consideração, é que o estudo da imunologia, ele sempre foi de interesse, né, de muitos pesquisadores, e aí eu vou ampliar um pouquinho, e de interesse de muitas pessoas, e ampliando um pouco mais o interesse da humanidade, né? Porque, de certa forma, a humanidade, ela sim tem muito interesse em entender como o sistema imune se comporta para, posteriormente, né, desenvolver técnicas mais adequadas aí, diante das necessidades que podem se apresentar a ele, né, pessoal? Grandes pesquisadores como Louis Pasteur, o Edward Jenner, que eu mostrei no slide passado, Robert Koch, entre outros, né, pessoal, eles se esforçaram para identificar os elementos fundamentais da imunologia, né? E esses elementos fundamentais a gente vai estar estudando um pouquinho hoje. É claro, não foram só eles que identificaram, foram outros, mas grandes pesquisadores contribuíram para essa ciência, né? Principalmente para o seu início, né? Você vai perceber também que há uma interação muito grande, mas muito grande mesmo, entre o consumo de alimentos, por isso que a gente foca tanto na nutrição, né? Entre o consumo de alimentos e as respostas imunológicas, né, pessoal? Você vai perceber, a partir também não só do conteúdo teórico, mas também dos artigos que eu vou trazer para vocês, que os alimentos, eles são capazes de modular, inclusive, o padrão pró ou anti-inflamatório que um determinado corpo pode passar a expressar, né? Que um determinado conjunto de células, vamos dizer assim, é capaz de expressar. É algo realmente muito importante, e você, que é estudante de nutrição, tem que estar atento a esses detalhes, tá bom? E outro ponto importante é que imunologia é o estudo do sistema imune, né? Então aí tá para você uma definição bacana, né? Uma definição altamente viável. Então a imunologia é o estudo do sistema imune responsável pela defesa do organismo, né? E o sistema imune é constituído por células, moléculas capazes de reconhecer substâncias estranhas. Anote esse termo, né? Acho que vale a pena até o grifo, substâncias estranhas. O sistema imune, ele é capaz de reconhecer substâncias estranhas. Às vezes sai um pouco torto o meu grifo, mas você consegue compreender perfeitamente, né, pessoal? Então ele reconhece substâncias estranhas ao corpo e mobiliza um ataque coordenado, né? Basicamente, então hoje a gente vai estar estudando o que são essas substâncias estranhas e a mobilização de um ataque coordenado de uma maneira bem simples, bem generalista, tá bom? Eu considero importante anotar esse slide, e mais do que isso, se for o caso, pause o vídeo, tome uma água, anote o slide e continue, porque agora a gente vai começar a introduzir questões realmente muito importantes para o entendimento da imunologia. Então vamos lá. Quais são essas substâncias ou até mesmo os organismos que seriam estranhos ao corpo, né?
Basicamente, você tem 4 seres que são altamente estranhos ao corpo e eles desenvolvem doenças infecciosas, né? Então você tem os 4 principais agentes patogênicos causadores de doenças infecciosas. Aqui você está vendo o vírus, né? Esse vírus, no caso, é o vírus do Ebola, né? Um vírus altamente mortal, né, que acometeu o planeta Terra em meados de 2016 até 2018. Né? Você ainda tem alguns casos que podem surgir esporadicamente na África. Aqui nós temos as bactérias, né? E as bactérias são exemplos também muito frequentes de ouvirmos falar, principalmente em ambientes hospitalares, que as pessoas desenvolvem infecções bacterianas altamente lesivas, né? Altamente fortes, né? Você também tem os fungos patogênicos, e aí, como fungo patogênico, é importante você saber diferenciar, né? Você tem fungos que não são patogênicos. Por exemplo, você que vai ser nutricionista sabe muito bem que existe o champignon, que não é um fungo patogênico, é um fungo, mas não causa doenças. Esses fungos, eles causam doenças, são fungos diferentes, evidentemente, do champignon. E você tem os parasitos, né? Os parasitos também causam doenças infecciosas, e essas doenças infecciosas, elas são causadas por esses agentes, e tais agentes, eles evidentemente mobilizam o sistema imunológico, tá? Isso é um ponto muito importante, isso deve estar aí bem compreendido por você. Eu vou explicar de uma outra forma para te ajudar. O sistema imunológico, ele reconhece como estranho esses 4 elementos aqui: vírus, bactérias, fungos patogênicos e parasitas. E como ele reconhece como estranho, ele mobiliza um ataque. É muito simples se você entender dessa forma. Mas não são os únicos, né? Você também tem elementos que causam doenças crônicas não transmissíveis, e esses elementos também mobilizam o sistema imunológico. Por exemplo, o LDL em excesso, ele poderá causar lesões nas paredes vasculares, né? Lesões endoteliais lá nos vasos. O que vai acontecer? Vai mobilizar o sistema imunológico. Células que se rompem, por exemplo, durante a atividade física. O indivíduo ele faz musculação, ele pega uma carga excessivamente alta para a sua capacidade, ele tem lesões musculares, microlesões musculares. O que vai acontecer? Também haverá uma resposta imunológica. Alguma célula se rompeu por qualquer motivo que seja e liberou conteúdo intracelular para o meio extracelular, para a matriz extracelular, para o líquido intersticial, enfim. O sistema imunológico também responde. O excesso, né, de algumas condições dessas podem estar associados, pessoal, essa palavra é importante, podem estar associados com as doenças crônicas não transmissíveis, né? Por exemplo, o excesso de LDL que lesa, né, de certa forma, as paredes vasculares, pode estar associado com o desenvolvimento de aterosclerose que progressivamente vai causar sérias complicações vasculares. E o sistema imunológico está envolvido nesse processo, né? Então, as substâncias e os organismos estranhos, né, que o sistema imunológico reconhece e inicia um processo aí de defesa orgânica, são esses que eu comentei, né, os 4 principais agentes patogênicos, e também outros agentes, outras moléculas que também são muitas vezes produzidas pelo nosso próprio corpo, mas quando estão no ambiente externo ou fora do que deveria estar, também geram uma resposta imunológica considerável, tá bom? Isso daí é um fato muito importante para você compreender. Mas a resposta imunológica, ela acontece de um modo muito interessante, né? Eu quero que primeiro você observe esse gráfico aqui, antes da gente ler o que está escrito, né? Então você tem aqui, ó, o nível de proteção no eixo Y e o tempo, né, no eixo X, onde você tem inicialmente a barreira física, que a gente vai falar um pouquinho quando a gente for falar de imunidade inata, e depois você tem uma onda inicial aqui, ó, que começa em minutos e vai até dias, né, da imunidade inata. Você percebe uma altura que ela alcança, o nível de proteção alcança uma determinada altura aqui, tá? Agora, quando você chega a dias e semanas, você tem um outro tipo de imunidade, ó, chamada de adquirida, tá vendo? De outra cor, onde alcança uma altura muito alta, né? Olha o tamanho que chega o nível de proteção. A partir desse gráfico, você consegue perceber que há 2 tipos de imunidade, né, que complementam-se, né, para a defesa do organismo. Então, o sistema imunológico ele possui 2 frentes, vamos dizer assim. Uma é constituída pelas respostas primárias, né, que se apresenta imediatamente assim que um organismo estranho penetra, né, consegue entrar
dentro do hospedeiro, que no nosso caso a gente vai trabalhar com a espécie humana, né? Então, imediatamente que um organismo estranho entra em um indivíduo, em uma pessoa, a resposta primária ela passa a estar ativa, que é a resposta da imunidade inata. Então leia aqui comigo, ó, respostas primárias frente à presença de organismos e substâncias estranhas são mediadas pela imunidade natural ou inata. Então, assim que algum organismo estranho ele penetra, né, no hospedeiro, naquele indivíduo, no seu paciente, você tem imediatamente uma resposta da imunidade inata, ó, como a gente percebe nesse gráfico ilustrativo aqui. Mas conforme o tempo passa, a imunidade inata, muitas vezes, ela não consegue combater 100% essa infecção, né, a presença desse micro-organismo patogênico, vamos dizer assim. E aí o que vai acontecer? Você vai ter uma resposta tardia, onde vai vir uma imunidade chamada de adquirida, adaptada ou específica. Tá, pessoal? Onde ela vai vir com uma força, né, uma efetividade muito maior e uma especificidade muito grande para combater justamente aquele micro-organismo que invadiu. Então, ó, leia aqui comigo. Respostas tardias frente a essa presença, né, do micro-organismo invasor são realizadas pela imunidade adaptada ou adquirida. Por que adaptada ou adquirida? Como você estará vendo adiante, a resposta imune natural ela já vem evolutivamente com o nosso organismo, tá? Então nós, como espécie, né, já possuímos um padrão de comportamento de resposta da imunidade natural bem típico, bem tradicional, bem consolidado. Quem foge muito disso é que normalmente tem um sistema imune aí um pouco depreciado, vamos dizer assim, ou caso fuja para algo muito positivo, né, tem um sistema imune muito fortalecido. Agora, de modo geral, a gente tem uma imunidade natural ou inata oriunda de aspectos evolutivos bastante semelhante no que diz respeito ao padrão de resposta, né, diante de uma infecção. Agora, a resposta adaptada ou adquirida, né, a imunidade adaptada ou adquirida, ela acontece posteriormente. Então você se adapta à presença daquele micro-organismo, né? Você se adapta à presença daquele organismo invasor que causou a resposta necessária, tá? Então por isso daí que você tem duas frentes aí de respostas. Uma acontece bem rapidinho, né? Dura até alguns dias, e a outra demora um pouquinho para começar, mas quando começa é uma avalanche, né, em cima daquele organismo invasor, tá bom? Pessoal, lembrando sempre, tem alguma dúvida, tem algum desconforto, posta, né, em alguma das redes sociais, manda no e-mail, não fica preocupado, tá bom? Pode entrar em contato que a gente ajuda você. Então, vamos detalhar um pouquinho a imunidade natural, né, que é uma das respostas do sistema imunológico, né? A imunidade natural, então, ela é a linha de defesa inicial, olha lá, isso aqui é um ponto válido também de marcar, né? Então, ela é a linha de defesa inicial, né, a defesa inicial contra substâncias e micro-organismos invasores. Isso aqui é um ponto importante, né, pessoal? Ela se inicia, então, logo que o micro-organismo penetrou aí dentro do ser humano, né? Eu falo ser humano, pessoal, porque a gente vai trabalhar com o ser humano na nossa prática clínica, né, pessoal? Um outro ponto importante é o seguinte, ó, mecanismos celulares e moleculares que existiam antes da invasão, herdados evolutivamente. Como eu comentei com vocês, né, a imunidade natural, então, ela é constituída, né, por mecanismos celulares e moleculares, tá? Que existiam antes mesmo da invasão. Por quê, professor? Porque eles são mecanismos herdados evolutivamente. Você tem seres bastante simples, por exemplo, minhoca, né, que tem uma imunidade natural. As plantas, né, as angiospermas, por exemplo, que são plantas com flores e frutos, elas possuem uma imunidade natural também, entendeu? Assim como o ser humano possui. Então, são mecanismos celulares moleculares que existiam antes da invasão, né, daquele micro-organismos patogênicos, né? Porém, assim que esse micro-organismo patogênico invade o seu paciente, invade você, né, a imunidade natural é a primeira linha de defesa, tá? Assim como eu comentei aí. Você vai perceber, né, que a imunidade natural ela tem uma programação de respostas
prontamente disponíveis. Ou seja, assim que alguma bactéria, algum fungozinho aí penetra no seu paciente, a resposta imune natural dele já vai ter um padrão de resposta rápido para essa invasão, né? E esse padrão de resposta rápido é bastante simples, porque ele responde conforme a classe do micro-organismo invasor, tá? Ele responde conforme a classe das bactérias, a classe dos fungos, né? Por isso que não é específico para uma determinada bactéria. Quem faz isso é a imunidade adaptada, tá bom? Um outro ponto bem importante, né? A imunidade natural, ela responde de modo essencialmente semelhante, ó, acabei de comentar, ó, essencialmente semelhante, agindo em exclusividade contra micro-organismos e substâncias estranhas. Células lesadas é um exemplo de substância estranha, né, pessoal? Então você tem aí a imunidade natural, um aspecto bem generalista dela, como ela inicia, né? Assim que alguma coisa estranha acontece no organismo, né? Ela tem aí respostas prontamente disponíveis e ela é herdada, né? Os mecanismos celulares e moleculares são herdados evolutivamente, né? E quais são os componentes, né, da imunidade natural? Pessoal, eu já adianto de antemão que aqui faltou colocar leucócitos polimorfonucleares, tá? Por quê? Porque vai ter uma aula só de imunidade natural, o próximo tópico, inclusive, a próxima aula é só imunidade natural, onde eu vou estar detalhando todos esses aspectos aqui, tá? Todos esses componentes. E agora que eu passei aqui, eu acabei identificando que faltou colocar leucócitos polimorfonucleares, tá? Eu aconselho que além desses tópicos, adicione esse também, tá? Ó, vou repetir, leucócitos polimorfonucleares, onde você vai ter neutrófilos, eosinófilos e basófilos, tá bom? Os componentes, além desses que eu acabei de comentar, são as barreiras físicas e as químicas, né? Por exemplo, a pele, a mucosa, né? A mucosa oral, a mucosa nasal, a mucosa vaginal, né? O glicocálix do tecido epitelial é um importante componente, muito interessante, tá bom? As células fagocitárias também, por exemplo, os neutrófilos e os macrófagos, né? Os monócitos, que são já ainda macrófagos ainda imaturos, que são circulantes. As células natural killers, né? Abreviadas como NK-cells. As células natural killers, né? São matadoras naturais. Então, toda vez que uma célula, por exemplo, um fibroblasto, ele acaba sendo infectado por um determinado vírus e ele não tem como ser restabelecido, por qualquer motivo que seja, células natural killer provavelmente irão levar esse fibroblasto a um processo de apoptose, né? Elas acabam matando ali o fibroblasto, tá bom? Proteínas presentes no sangue, e aí um exemplo bem legal são as frações do sistema complemento. A gente vai ter uma aula falando bastante sobre o sistema complemento, tá? E as relações com a nutrição também fazem parte dos componentes do sistema natural, né, da imunidade natural, e citocinas, né, que são proteínas aí com funções parácrinas, na qual elas vão ter aí uma atividade bem interessante de sinalização entre as células diante da presença de algo estranho, né, um micro-organismo invasor, uma substância estranha, né? Esses componentes aqui, então, eles são os componentes da imunidade natural, tá, pessoal? Aqui é uma imagem bem bacana, né? Onde você está vendo, então, glóbulos brancos atacando uma célula tumoral, tá? Só para você ver uma ilustração bem interessante aí. A imunidade natural, então, ela tem mecanismos generalistas, né, para as estruturas que são comuns aos grupos de micro-organismos e substâncias estranhas. A gente vai estar vendo mais adiante, então, que nas membranas de nas membranas de macrófagos, eu quero dizer, né, nas membranas de macrófagos, você vai ter, então, regiões que elas serão identificadoras, né, de padrões moleculares que não pertencem ao hospedeiro. O que eu quero dizer com isso? Então, na membrana citoplasmática de macrófagos, né, você vai ter algumas regiões dessa membrana onde você vai ter proteínas que vão identificar receptores, né, que vão identificar a presença, né, de padrões moleculares externos aqui fora, ó, por exemplo, né, levando isso aqui em consideração, que não fazem parte do hospedeiro, ou seja, não fazem parte do corpo que ele habita. Né? E essa identificação vai gerar uma resposta imune, né? Que é uma resposta imune natural, tá bom?
Então, isso tudo a gente vai estudar em detalhes mais adiante. Essa aqui, então, é a introdução, tá, pessoal? É uma aula introdutória, onde a gente aprende aspectos generalistas, né? Sem muito aprofundamento. A próxima aula a gente aprofunda um pouco mais, tá bom? Então, mecanismos generalistas para estruturas que são comuns aos grupos de micro-organismos e substâncias estranhas, né? Eles não possuem uma capacidade específica, né? A imunidade natural ela não possui uma capacidade específica de identificar e combater um organismo indeterminado, tá? Tipo assim, ela não vai identificar e combater uma determinada bactéria. Ela identifica e combate bactérias, né, de modo geral, tá bom? E aqui, novamente, o nosso gráfico para ilustrar a questão de tempo e intensidade de cada uma das imunidades. Agora, se você perceber aqui, ó, eu estou falando da imunidade adquirida ou adaptada, que é uma outra, né, resposta, a imunidade tardia ali, que vai vir depois, com mais força, ó, que nem o gráfico ilustra, tá? Então, a imunidade adquirida ou adaptada, de uma maneira geral, você vai perceber o quê? Que ela tem início após a exposição, né? Ela começa depois que já foi infectado, né, ao agente patogênico. Beleza? Consegue compreender que pode ser micro-organismos ou substâncias estranhas. Eu friso bastante para você lembrar, tá? Ela tem uma magnitude, uma capacidade defensiva extremamente grande, né? Muito forte, é uma imunidade que tem um aspecto bastante específico, né? Por isso que ela é tão forte, né? E por isso que ela age de uma maneira tão contundente, tá bom? Especificidade em responder precisamente ao micro-organismo ou à substância em si, né? Justamente isso que eu tenho comentado com vocês. A imunidade adquirida ou adaptada, ela responde precisamente àquilo que penetrou no organismo, né? Então, penetrou uma bactéria, determinada bactéria, ela vai lá e responde de modo preciso, né? Ela bloqueia de modo bastante preciso. Um determinado vírus, ela bloqueia de modo bastante preciso, tá? Por isso que ela demora um pouco mais, né, pessoal? Porque a partir do momento que você tem a sinalização, aumentar o número de linfócitos T ou linfócitos B leva um certo tempo, tá bom? E outro aspecto muito bacana, né, generalista aí, para a gente dar a introdução ao sistema imune, da imunidade adquirida, é a capacidade de memorizar as características desses micro-organismos, né, para que numa futura invasão tenha uma resposta um pouco mais rápida, né? E aí eu vou dar um exemplo bem fácil para você entender, que você vai conseguir utilizar no seu dia a dia, né? Pensa comigo, quando você teve catapora, você teve uma única vez, né? Porque a partir daquele momento que você desenvolveu um sistema imunológico resistente à catapora, você criou uma memória, né? Uma memória celular na qual toda vez que o vírus penetra, né? Toda vez que aquele micro-organismo penetra, você consegue combater de modo bastante apropriado, tá bom? Então aí tá um exemplo bem fácil para você entender, né? A bactéria penetrou e aí resolve de uma maneira bastante adequada. Fungos penetraram, responde de uma maneira bastante adequada, porque você tem essa memória celular, né? Você já tem alguns linfócitos que já estão diferenciados para responder adequadamente. Lembrando, isso aqui é a introdução, então é importante que você vá copiando esses tópicos, porque nas próximas aulas todos eles serão discutidos aí em detalhes, sempre buscando correlacionar com a prática clínica. Agora eu estou passando a teoria mais bruta, né, pessoal? E já já você vai estar vendo os artigos mais recentes aí que podem ser de bastante interesse para você. Então, outro tópico importante da imunidade adquirida ou adaptada é que ela também pode ser chamada de imunidade específica, haja vista que ela reconhece de modo bastante preciso as substâncias e os micro-organismos, tá bom? Ela é constituída, né, por linfócitos e anticorpos, sendo então resposta celular e resposta humoral, como já já a gente vai estar vendo no próximo slide, né? E é válido você saber que toda vez que a palavrinha agora vai passar a apresentar-se, tá? Então, toda vez que apresentar-se essa palavrinha aqui, ó, antígenos, né? Você já sabe que antígenos são as regiões das substâncias ou também do micro-organismo, né? Que são reconhecidos para início da resposta imune. Tá bom, pessoal? Então, os antígenos é uma área lá, né? Às vezes da membrana citoplasmática, às vezes é uma proteína interna, que é reconhecida pelo sistema imune e passa a se comportar aí o processo de resposta, tá bom? Então, antígeno é uma palavra importante dentro da imunologia.
Então, ó, como eu comentei com vocês agorinha mesmo, né? Então, existem dois tipos de respostas, né? Uma adquirida e outra adaptada, né? Ou melhor, existem dois tipos de resposta dentro da resposta imune adquirida ou adaptada, e uma é humoral e a outra é constituída aí por células, né, que são os linfócitos T. É válido você então começar a compreender que o sistema imunológico ele tem uma resposta inicial, né, que é constituída então pela resposta natural. A resposta tardia é feita por essa aqui, ó, resposta adquirida adaptada, né, ou resposta imunoespecífica, tá bom? E essa resposta imunoespecífica, ela tem também dois tipos aí de atuação. Uma é humoral, que é via anticorpos, e a outra é via celular, que é linfócitos T. Aqui você está vendo uma ilustração bem bonitinha, né, de anticorpos se ligando aí a moléculas, né? E esses anticorpos eles vão ter algumas funções de sinalização, de opsonização, tudo isso a gente vai estudar mais adiante. E você tem uma outra ilustração aqui também bem bonitinha, né? Um linfócito T, ele indo se ligar, né, a uma célula infectada para provavelmente aí induzir um processo de fagocitose, né, de morte celular programada. Tá bom, pessoal? Então aí você tem essas duas informações bem válidas. Outro aspecto muito importante quando você estuda generalidades da resposta imune adquirida, adaptada ou específica, né, que a gente podia colocar um ou específica também, são as suas propriedades gerais, tá? Então ela vai ser uma resposta específica e diversa, né? Ela possui especificidade e diversidade, haja vista que ela consegue responder de modo bastante específico a um determinado patógeno e a vários patógenos, tá, pessoal? Isso é um ponto bem legal. Ela possui a capacidade de memória, né? Relembrar a presença daquele patógeno, vamos dizer assim, expansão clonal. Há um aumento substancial, a partir do momento que é identificado aquele patógeno, né, inicia-se a resposta imune adquirida, há um aumento substancial de células capazes de combater, né, esse micro-organismo que foi identificado, né? Essa expansão clonal, então, é um aumento substancial do número de células aí, né, no número de moléculas capazes de combater a presença desse micro-organismo, tá bom? Ela é altamente especializada, né, pois ela vai combater justamente de modo adequado, né, específico, e ela também tem autolimitação. Essa autolimitação é um ponto bem importante, por quê? Caso ela não fosse limitada, após combater a presença do micro-organismo, ela continuaria atacando, né, as células que já não precisam mais de ataque. E aí você desenvolveria, por exemplo, uma doença autoimune. Um exemplo bacana para você compreender é o diabetes mellitus tipo 1. Né? Na qual você tem ataque de linfócitos T, que tem dois tipinhos, tá, pessoal? Que mais para frente eu vou explicar em detalhe, mas o TCD4 e o TCD8, que eles atacam as células beta-pancreáticas, né? As ilhotas de Langerhans, lá no pâncreas. E aí desenvolve o diabetes mellitus tipo 1, porque o tecido epitelial glandular ele passa a ser atacado, ele acaba se tornando estroma, e como ele se torna estroma, ele não é capaz, então, de produzir mais a insulina, um hormônio metabólico, aí, anabólico fundamental, né, pessoal, para o metabolismo da glicose. Então, a autolimitação é um aspecto importante também da imunidade adquirida. E a tolerância aos próprios antígenos, né, ou seja, ela é capaz de reconhecer o que é do corpo e o que não é do corpo. Né? Uma correlação com a prática clínica e profissional bem legal, ela pode ser observada nesse artigo aqui, né? Onde ele foi publicado no ano de 2020, então neste ano, né, onde os autores, né, publicaram nessa importante revista da área, né, eles identificaram o quê? Né? O aumento da força do sistema imunológico, né, e a redução da inflamação e do dano oxidativo associado, vamos dizer assim, a dietas e a nutrição, né, considerando, né, os aspectos da crise do coronavírus. Tá? Então o que esses autores fizeram? Eles fizeram aí um mapa, né, foi uma revisão, né, review, ó, como vocês podem ver, eles fizeram um mapa, né, que depois eu aconselho que você pause o vídeo, vou até deixar o cursor aqui para você não ter dificuldades, pause o vídeo e observe, né, por exemplo, a dieta rica em fibra, ela tem um aspecto interessante, né, na qual vai ter um comportamento bacana que vai reduzir, por exemplo, os processos inflamatórios. Né? Já a dieta rica em açúcar, né, carboidratos, né, ou associado a açúcar, carboidrato e lipídios, ela tem um outro aspecto na produção de inflamação. Já substâncias fenólicas, né, o que acontece sobre a replicação viral.
Então, eu aconselho que você pause e observe aí detalhadamente esse mapa mental desenvolvido pelos pesquisadores de um modo bastante bacana, né? Eu gostei bastante desse mapa aí, ó. Mas os achados, de modo geral, foram os seguintes, né? Que uma nutrição pobre, onde eles definem como Poor Status Nutrition, né, está fortemente associado ao aumento da inflamação crônica e ao estresse oxidativo, tá, pessoal? O que é altamente ruim para quem está acometido aí pelo Covid-19, né? Algo muito ruim e que deve ser levado em consideração por você aí, que vai ser um profissional de nutrição. O baixo consumo de micronutrientes, isso envolve vitaminas e sais minerais, e eles destacam, né, a vitamina A e o zinco, tá, pessoal? Então, sal mineral aí e vitamina, eles destacam esses dois, né? Está associado ao aumento de risco de infecções. Isso é um ponto bem importante que deve estar sendo bem compreendido por você, tá? Então, micronutrientes pouco consumidos, vamos falar assim, baixo consumo de micronutrientes, né? Ele está maior associado ao aumento de risco de infecções, o que é altamente negativo, né? Então, quando você estiver formando lá o cardápio, né, estiver prescrevendo a alimentação do seu paciente, leve em consideração essa associação com o sistema imunológico também, tá bom? Dietas com efeitos anti-inflamatórios, elas observáveis, né? Então algo que produz de fato um efeito anti-inflamatório, está bastante associado com o consumo de vitamina C, vitamina E, fitoquímicos, polifenóis e carotenoides, tá? Isso também é um ponto bem importante. E o que mais me chamou a atenção é que a vitamina D, de alguma forma, ela consegue perturbar a infecção viral. Os autores ainda não conseguem definir o motivo disso, ainda não se sabe exatamente qual é o mecanismo celular que está relacionado, mas observou-se de modo bastante interessante essa relação entre a vitamina D e a replicação viral. Provavelmente deve ser algo relacionado entre as subunidades dos ribossomos ali, né? Porém, a gente não pode ainda afirmar isso. Um outro estudo também publicado na mesma revista, né? Na verdade não é bem um estudo, pessoal, é um editorial, né, publicado nessa mesma revista, muito bacana, né? Dieta e sistema imune, a função, né, da dieta e sistema imune, pelos pesquisadores aqui que você pode ver. Esse estudo foi publicado em 2019, né? Esse editorial, perdão, publicado em 2019. Ele identificou uma correlação muito forte entre o baixo consumo de micronutrientes e respostas imunológicas adaptadas, ou seja, o sistema imunológico adaptado, né? Linfócitos, anticorpos, como você já aprendeu agora, né? Um pouco mais lento. Então, um cara que consome pouco micronutriente, vitaminas, sais minerais, ele tem uma resposta do sistema imunológico adaptado mais lento diante daquele que consome micronutrientes de uma maneira adequada, né? E a relação entre os processos inflamatórios crônicos e o consumo de alimentos ricos em conservantes é bastante estabelecida também nesse editorial aqui, tá? Se você quiser esses artigos, por favor, me mande um e-mail, entre em contato comigo, eu compartilho com você na maior alegria, vai ser muito interessante. Um outro artigo, esse publicado por mim e os meus colegas, né, lá no ano de 2018, na qual a gente fez uma revisão sobre a vitamina D, né, e a sua ação no dano oxidativo causado pelo diabetes mellitus tipo 1. Esse artigo foi publicado na revista de Ciências e Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida, uma revista bem bacana, viu, pessoal? E está em português, eu recomendo aí a leitura também, tá? A gente sabe que doenças metabólicas aumentam muito a expressão de espécies reativas de oxigênio, conhecidas popularmente como radicais livres, né? E as doenças metabólicas, por aumentar muito essa expressão de radicais livres, geram muitos danos celulares que progressivamente alcançam tecidos e progressivamente os órgãos, né, pessoal? Vitaminas e nutrientes são capazes de atuarem como antioxidantes não enzimáticos, ou seja, eles bloqueiam o avanço desses radicais livres, né, que roubam elétrons, principalmente das biomembranas. E a vitamina D mostrou um efeito muito bacana, muito válido nessa revisão, tá bom? A redução do processo inflamatório no tecido epitelial e menor dano tecidual ao paciente, principalmente quando você pensa em diabetes mellitus tipo 1 e pacientes que fizeram uso de vitamina D. Então, mais um toque aí, mais uma oportunidade para o seu dia a dia profissional, né? E tem mais esse estudo aqui, também publicado nessa revista, que a gente tem comentado bastante, né? Não é que eu goste apenas dessa revista, né?
Entretanto, essa revista vem publicando artigos muito bons e muito novos, por isso que a gente está comentando bastante dela, tá? Então, uma revisão, né, bacana também. Covid-19 é a relação da inflamação e o papel da nutrição como potencial redutor, né, dessa inflamação, digamos assim. E aí os pesquisadores identificaram, né, o quê? Que há uma correlação muito grande entre a mortalidade, né, e a presença de morbidades e condições nutricionais inadequadas. Ou seja, basicamente, muita gente está morrendo também porque tem uma nutrição muito inadequada, e essa nutrição inadequada aumenta muito a resposta inflamatória, que para um organismo que já está sucumbindo diante, né, de um baixo consumo de nutrientes, é altamente lesivo, é altamente prejudicial, né, pessoal? Dietas desenhadas de modo a conterem estimulação de moléculas anti-inflamatórias e antioxidantes, e aí eles destacam, né, a interleucina 10, é uma citocina anti-inflamatória bem consolidada, a glutationa peroxidase também é uma citocina, ou melhor, desculpe, é uma proteína antioxidante, né, um antioxidante enzimático muito forte, muito bacana, e esse antioxidante aqui, que é um fator, na verdade, de transcrição para muitos outros antioxidantes, que é o NRF2, tá? Então, dietas que estimulem essas moléculas, vamos dizer assim, elas apresentam uma alternativa bem interessante no tratamento complementar do Covid-19. Então, algumas informações que podem ser muito válidas aí para você, tá? Então, um resumo do que foi falado até o momento em respeito da imunidade natural e da imunidade adaptada, ele é encontrado aqui, né? A imunidade é regida por dois mecanismos distintos e complementares de resposta frente à presença de organismos e substâncias estranhas. Como vocês sabem, a imunidade natural é primária e a imunidade adaptada, ou específica, ou adquirida, né? Ela vem um pouco mais tarde e vem forte, né, pessoal? O sistema imune inato, também chamado de natural, está prontamente disponível para as respostas rápidas, né? Seus elementos são células, né? E moléculas capazes de reconhecer antígenos de modo bastante rápido, tá, pessoal? Isso aí é um outro tópico importante aí para você anotar. E o sistema imune adquirido, também chamado de adaptado, também chamado de específico, responde posteriormente à invasão ou à substância. Todavia, porém, de modo específico, eficiente e com capacidade de memorização. Tá bom? Então, até aqui a gente teve uma introdução bem bacana. Na sequência, a gente vai falar de dois assuntos também bastante importantes e aí a gente vai finalizando. Você também vai identificar a imunidade passiva, né, na qual é possível o indivíduo também ser imunizado sem que esse entre em contato direto com o agente causador, né, sem que entre em contato direto, então, diretamente com aquele micro-organismo, tá bom, pessoal? Então, você vai perceber que a imunidade passiva acontece quando o indivíduo recebe plasma ou linfócitos de um terceiro, que já é imune a essa doença hipotética que a gente está falando, já é imune àquele micro-organismo imaginário que a gente está comentando aqui nesse exemplo, tá? Então, quando ele recebe o plasma ou os linfócitos, ele também se torna imune, né? Então, a imunidade passiva está aí descrita para você. Esse mecanismo confere respostas imunológicas bem rápidas, né? Sem que haja necessidade de desenvolvimento de resposta adaptada do sistema imunológico, né? Um exemplo bem legal é quando a mãe consegue transmitir anticorpos, né, para o feto em desenvolvimento, né, pela placenta ou pelo leite. É um exemplo de imunidade passiva bastante interessante. Aqui nós temos um estudo de caso que eu recomendo que você pause o vídeo, dê uma lida, né, dê uma verificada e na sequência você responde. Se você quiser conversar comigo sobre esse estudo de caso, entre em contato, não tem problema algum, e a gente debate ele. Aqui a gente tem um outro estudo de caso, que da mesma forma do primeiro, eu recomendo fortemente que você pause o vídeo, leia-o, responda-o e assim progressivamente você vai avançando no seu estudo. Esse é um pouquinho mais complicado, tem algumas características clínicas aí que vai precisar que você pesquise na internet, mas eu recomendo fortemente, porque pode acontecer de você receber uma pessoa assim no seu consultório. E na próxima aula, né, você vai perceber então que
Ou melhor, convém saber que esses materiais eles já estão disponíveis para você e na próxima aula a gente vai ter o detalhamento das células, né, os órgãos e os principais, né, moléculas do sistema imunológico inato e também um pouquinho do sistema imunológico adquirido. Né? Vamos verificar os efeitos do uso de suplementos, seus efeitos sobre as respostas imunes, né, e o uso de esteroides, esse é um pouquinho menos, tá pessoal? A gente fala um pouquinho, né? Do uso de esteroides anabolizantes e os seus efeitos sobre a imunologia, tanto celular quanto moral, tá bom? Lembra, tem vergonha, tem dúvida, manda um e-mail, não tem problema, eu vou responder para você. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Eu agradeço a sua atenção, a sua companhia e foi um grande prazer estar com você. Espero que tenha aproveitado a aula. Um forte abraço.